Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom final de semana a todos. Eu peço a todos que ainda não são inscritos no nosso canal para que nos conceda a oportunidade, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, a gente vai falar nesse vídeo sobre diversos assuntos, mas antes vou parabenizar aqui o rei do futebol. O Pelé está completando 80 anos e é uma data emblemática. Pelé, que é um grande vascaíno, Pelé que sempre fez questão de ressaltar o seu amor, o seu carinho pelo Vasco da Gama. Então a gente precisava vir aqui render as nossas homenagens. O Pelé que vestiu a camisa do Vasco da Gama no dia 19 de junho de 1957 em um amistoso contra o Belenenses de Portugal, onde o Vasco da Gama venceu por 6-1, 3 gols do Pelé. E o Pelé que por muito pouco não foi jogador do Vasco da Gama. No início dos anos de 1965, na gestão do presidente Manuel Joaquim Lopes, o Vasco cogitou contratar o Pelé por 100 milhões de cruzeiros junto ao Santos. Muita grana naquela época. Então parabéns ao Rei Pelé, esse ET da bola. E por falar em ET, vamos falar de outro ET aqui, que é o Levenciano. O Levenciano ontem apresentou um projeto extraterrestre, o projeto para a reforma, ou se vocês preferirem, a modernização do estádio de São Januário. Coisa de primeiro mundo, capacidade para 55 mil lugares. A Sernic será responsável pela modernização de São Januário e o Vasco só iria começar a pagar pelo estádio após a Sernic entregar a obra do estádio pronta, com juros aí, pasmem os senhores, de 0,6% ao ano. E esse projeto ele é belo. Além da modernização de São Januário, há o projeto da revitalização no entorno de São Januário, construção de hotéis, bares, e o Colégio Vasco da Gama ele não vai ser maquiado como foi maquiado nessa gestão do Alexandre Campelo. Terá uma faculdade dentro do Vasco da Gama. Então isso sim é projeto. Lamentavelmente, poucas pessoas, não sei porquê, não fizeram menção à live que o Levenciano fez ontem. Então, parabéns. Com relação à Copa Sul-Americana, hoje o Vasco da Gama vai conhecer o seu próximo adversário pela Copa Sul-Americana. O sorteio será realizado ao meio-dia no Fox Sport. O Vasco está no pote 2, vai enfrentar um time do pote 1. Este time pode ser o São Paulo, o Inter ou até mesmo o Peñarol. Então o Vasco já pode ter um clássico na segunda fase aí do campeonato da Copa Sul-Americana. Esperamos que o Vasco tenha sorte e deixe a sua opinião. Você acha que o Vasco da Gama tem que priorizar o Campeonato Brasileiro ou dá para apostar na Copa Sul-Americana? Meus amigos, com relação ao futebol profissional, hoje o Vasco da Gama se reapresenta, os atletas
será o primeiro dia de treinamento no novo CT. O técnico Ricardo Sapinto vai comandar um treino tático visando o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O Vasco terá mais 9 dias de preparação até a próxima partida contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. Antes, o Vasco deverá entrar em campo no dia 27 pelo jogo da Copa Sul-Americana. E o técnico Ricardo Sapinto terá duas missões difíceis. A primeira será ajeitar o sistema defensivo do Vasco da Gama. O Vasco levou gols do dia 6 de setembro para cá. A última partida que o Vasco passou em branco foi contra o Atlético Paranaense. E o outro aspecto é no setor ofensivo. O Vasco da Gama aí, que há 9 jogos não faz mais de um gol. A última partida que o Vasco fez mais de um gol foi contra o Botafogo. Coincidentemente foi aquela partida que a gente venceu em São Januário por 3-2. Então a gente espera que o ataque do Vasco da Gama reencontre aí os bons dias. Mas ficou um alento enorme, né? A gente vai contar aí com o retorno do Benítez, do Cano, do Juninho, do Ricardo Graça. O Léo Gil fez uma boa partida contra a equipe do Corinthians e o Vasco tende a melhorar. Meus amigos, com relação ao Benítez, houve aí novidades, né? Pagamento do Benítez. O Independente só aceita à vista. Muitos clubes aí chegando junto para contar com os serviços do Benítez. O presidente do Independente falou: pagamento não aceitamos parcelado, somente à vista. Isso faz com que o Benítez se afaste um pouco aí do Vasco da Gama. Com relação à situação de reforços, né? O Léo Matos é lateral lá do PAOK, desde 2016 está chegando aí no Vasco da Gama. O jogador relatou nas suas redes sociais que está aí de malas prontas e vai chegar aí para tentar resolver o problema do Vasco da Gama na lateral direita. Um jogador que já tem 34 anos e a gente fica apreensivo. O Vasco também negocia e já está em fase avançada com Gustavo Torres, né? Jogador do Atlético Nacional lá da Colômbia, que teve passagem também pelo Boca Juniors de Cali, pelo São Lourenço da Argentina, e o Gustavo Torres aí já jogou também na seleção de base sub-19 da Colômbia. Então a gente vai aguardar aí os desfechos aí. Essas duas negociações estão muito avançadas. A gente não vai bater o martelo aqui, porque a gente sabe como que é a diretoria do Vasco da Gama. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!